Bora, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui, hoje sexta-feira, terminando aí mais uma semana muito boa, graças a Deus, tá? Hoje um dia aqui de bastante volatilidade, muito por conta aí da agenda econômica de hoje, né? A gente teve aí várias notícias, discursos importantes, tá? Então deixou acabando o mercado um pouco mais volátil do que o normal no dia de hoje, tá, pessoal? Foi um pregão mais perigoso na minha visão de ser operado e que da minha parte, pelo menos, exigiu aí muito mais disciplina e paciência do que o normal, tá? Acabei pegando um trade aí só por volta lá dos meio-dia aqui no índice, tá? Consegui pegar um bom trade de venda e acabei conseguindo finalizar a semana da melhor forma, tá bom? Pessoal, vamos comentar aqui primeiramente do índice, depois a gente passa pro dólar, tá? Vamos lá, pessoal. O índice hoje abre com gap de baixa, mas o primeiro candle do dia já é aqui um belo engolfo de alta, né? A gente percebe aqui muita defesa compradora nesse ponto, né? Os players montando posição de compra, né? Nesse primeiro candle, tá? Um candle aqui, uma amplitude de mais de 500 pontos, tá? Então já mostrou muita força compradora aqui com esse engolfo de alta, beleza? Pessoal, esse primeiro candle acabou ativando pra gente espelhamento, né? Como ele rompeu essa região de topo aqui anterior, a gente podia puxar esse alvo aqui de espelhamento, pegando esse fundo com esse último topo e projetar alvo de Fibo, tá? Se a gente trabalha com esse cenário, olha só, primeiro alvo aqui e segundo alvo, ó, cravado nessa região onde o mercado acabou falhando no topo, tá? Pessoal, essa região, se a gente dar uma observada aqui em relação ao pregão anterior, era uma região importante porque a gente tinha aqui, ó, a máxima de ontem, tá? Então o mercado acabou não conseguindo romper a região da máxima de ontem e falhou o topo exatamente na mesma região, tá? Acabou fazendo meio que um padrão de falso rompimento dessa zona, tá? A partir da violação, pessoal, dessa máxima aqui, começou a entrar um fluxo de venda interessante no índice, tá? O mercado começou a perder, ó, a região dos fundos aqui anteriores e foi gerando alvos para baixo aqui pra gente, tá? Fez estrutura também, ó, descendente. Aqui começou o discurso do Powell, então teve uma volatilidade muito grande. A gente percebe aqui, ó, dois candles, olha só. Esse candle de queda aqui de 11 horas, com praticamente aqui, ó, 1.000 pontos, e depois, ó, subiu também com 1.000 pontos, né? Então aqui é um padrão aqui de Twin Towers muito volátil por conta do discurso, tá? Então acabou ficando complicado de operar nesse meio aqui, tá? Eu esperei realmente a volatilidade acalmar, né? Ficar com uma amplitude menor os candles para eu fazer minha operação, tá? Pessoal, o mercado acabou ativando vários alvos de fio para gente, né? Daria para a gente trabalhar com esse pivô de baixa aqui, com esse espelhamento, ou até então, ó, esse topo, esse fundo, projetar espelhamento. Então, várias possibilidades aí pra gente, tá? Isso aqui pelo intraday, beleza? Pegando aqui fundos de ontem também daria pra gente trabalhar. Os alvos aqui usando o intraday, pessoal, vamos lá, pegando esse topo e essa região de fundo, primeiro alvo, segundo alvo, último alvo. Pegando alvos aqui, ó, do pivô de baixa, a gente percebe que a gente tem essa pernada bem clara de baixa, retração aqui até o 61, depois a volatilidade da notícia ativando o pivô, tá? Primeiro alvo, segundo alvo, último alvo um pouco mais para baixo. E agora pegando esse topo com a abertura de hoje, primeiro alvo aqui, segundo alvo, último alvo também mais para baixo, tá? Então esses foram os alvos aqui que eu enxerguei mais claros pro intraday, tá? Daria para trabalhar também, ó, com esse pivôzinho de baixa, tá? Também seria viável esse pivô de continuidade. Se a gente trabalha nessa estrutura, ó, a gente percebe que o mercado retrai até o 38, perde o fundo, primeiro alvo cravado aqui nessa região, tá bom? Agora, utilizando alvos, pegando fundos de ontem, a gente podia trabalhar, ó, com esse topo, com esse fundo, projetar espelhamento, e com esse topo, ó, e esse fundo, tá bom? Seriam dois alvos viáveis de espelhamento. Pegando esse topo e esse fundo, olha aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo aqui, tá? Esse topo com esse fundo agora, o mercado crava o primeiro alvo. Então perceba, pessoal, que essa região que ele acabou falhando fundo tinha confluência de alvos, pegando topo de hoje com fundo de ontem, estrutura também, ó, do intraday, e também, olha só, outro alvo aqui com região de ontem, tá? Então, região importante aqui. Por um cenário mais macro, pegando esse fundo aqui isolado também, pessoal, olha só. A gente trabalha com esse fundo aqui, mínima do dia 22, com a máxima aqui de hoje, a gente percebe que aqui, ó, era a região
de 50% de retração, tá? Então toda essa zona aqui era um range potencial de suporte, tá? E os compradores defenderam muito bem essa região, tá? O mercado acabou falhando fundo diversas vezes esse ponto e não conseguiu dar sequência na queda, tá bom? Vou apagar esses estudos aqui, pessoal. Depois que ele chega aqui nessa região, nesse range de suporte que eu mostrei para vocês, se a gente puxar esse Fibo da mínima com a máxima de hoje, o mercado perdeu bastante volume, pessoal. Tarde de sexta-feira, né? Normal ele perder bastante volume. E ficou basicamente preso aqui nesse range lateral, ó. Sem muito o que fazer, né, pessoal? Nesse range aqui, com baixo volume, tarde de sexta-feira, não tem mais nada o que fazer. É melhor sair do gráfico, realmente. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos hoje, na minha visão, olha só. Esse candle foi um gatilho interessante. E esse candle que foi perto da região onde eu vendi também foi um gatilho interessante, tá bom? Os dois melhores trades aí na minha visão, beleza? Aqui, pessoal, a gente até teve um trade de compra um pouco mais arriscado, tá? Uma compra um pouco mais arriscada na minha visão devido às falhas de topo aqui anteriores, tá bom? Aqui foram gatilhos um pouco melhores, na minha opinião, fechou? Gráfico diário aqui do índice, vamos dar uma olhada? Olha só, pessoal, a gente tem um candle aqui, ó, rejeitando o topo, né? A gente até tem aqui, ó, uma falha de topo em relação, ó, a esse topo aqui anterior de agosto, tá? Então a gente está aqui ainda acima da média móvel de 9 e a gente tem as retrações desse fundo com esse topo para a gente ficar atento, né? Hoje a gente pegou 50% como eu mostrei para vocês, perdendo a mínima de hoje que a gente pode me testar o 61, tá bom? E muita atenção também com essa média móvel de 20 aqui ascendente, beleza? Mas por enquanto a gente tem aqui um candle de falha de topo em região importante, beleza? IBOV, vamos dar uma olhada? Pessoal, o IBOV, olha só, também é um candle de falha de topo. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 de venda aqui pelo IBOV, tá? Estamos acima aqui ainda da média móvel de 9 e também tem retração desse movimento para a gente ficar ligado. Olha só, se a gente pega Fibo, a gente pegou 50% hoje aqui também. Fechou? Então, muita atenção aqui. Volume abaixo da média, né? Mas está falhando o topo em um range de resistência muito importante, tá bom? Dolinha, pessoal, vamos dar uma olhada? Pessoal, dolinha hoje. Abre aqui praticamente sem gap, né? Bem curto aqui mesmo. Fica lateralizado, ó, nesse começo da manhã. Até mais ou menos 9h30, ele fica totalmente travado aqui nessa região. Até que entra esse candle aqui, ó, com bastante fluxo vendedor. Tá? A partir desse candle de fluxo vendedor, ele ativa pra gente uma estrutura bem micro do intraday mesmo. Tá pegando fundo, ó, topo. Daria pra gente projetar Fibo, tá bom? Se a gente trabalha com essa estrutura, olha só, máxima do dia com esse fundo aqui, olha só. Primeiro alvo, segundo alvo, falhou fundo exatamente no último alvo de Fibo, tá? Pessoal, aqui era uma região um pouco complicada, tá? Porque se a gente dá um zoom out no gráfico, a gente percebe aqui, ó, que essa região era uma região de suporte bem clara, tá? Eu vou até destacar essa região aqui para vocês. Mas aqui era uma região muito importante de suporte. A gente tinha aqui, ó, várias falhas de fundo nessa zona do dia 24, de ontem, né? Então, aqui era uma zona um pouco perigosa. Até enxerguei esse candle aqui como um possível gatilho de entrada, porém perigoso por conta da região, tá? A gente tinha aqui uma mínima isolada aqui do dia 23 também, tá? Esse ponto aqui. O mercado conseguiu romper essa região, tá? Estruturou pra gente também aqui, ó. Se a gente vê uma figura bem micro mesmo, ó, esse topo com esse fundo, faz uma retração e perde o fundo. Então, pivô de baixo aqui também, tá? Olha só. Essa máxima, esse fundo, retraiu exatamente no 38.2, perdeu o fundo, faz pivô de baixa. Primeiro alvo aqui, segundo alvo, cravado depois aqui. Beleza? Então, mesmo com essa região de suporte potencial aqui, acabou conseguindo romper da sequência, tá? Antes, pessoal, ele chega aqui nesse ponto e acaba falhando o fundo. Se a gente puxa a retração, ó, de máxima com esse fundo, ele acaba conseguindo passar o 61.8. Foi perto aqui do horário da notícia também. Se a gente puxa aqui com outro topo, ó, de ontem, ele acaba vindo, ó, exatamente até o 61.8 e falha topo. Tá? Faz um topo menor que o anterior e entra esse candle aqui de muita volatilidade por conta da notícia. Mas perceba, pessoal, que esses candles de notícia, ó, não se sustenta por muito tempo, né, o fluxo.
Ele chega a perder aqui o fundo anterior, fecha um pouco abaixo aqui, porém não dá sequência, né? Um candle desse tamanho, com essa amplitude, não dá sequência no movimento, tá? Então o mercado acaba retornando, falha topo de novo, volta. Falha fundo, depois volta. Deixa um padrão aqui de reversão em relação a esses outros dois topos anteriores, volta. Faz um padrão aqui agora de reversão em relação a esse fundo e sobe. Então ficou muito complicado, pessoal, de operar aqui, tá? Na minha visão, nada a se fazer no dólar depois dessa queda aqui, tá? Ficou realmente aí bastante complexo o cenário, tá? Esse range como um todo aqui, eu não faria nada, tá bom? Bastante armadilha aqui nessa região. Fechou? Ele ficou basicamente preso dentro dessas retrações aqui, ó, de 61, pegando esse topo com esse fundo, ó, falhou algumas vezes nesse 61, e depois, ó, nessa região de suporte, né, falhou fundo aqui várias vezes, aqui tentou romper e não conseguiu dar sequência, e termina o dia aqui com 0,95 de queda, quase 1% de baixa, tá bom? Basicamente esse aí foi o movimento do dólar hoje, o melhor movimento realmente foi essa queda aqui. Pessoal, os possíveis gatilhos de entrada aqui na minha visão, vamos lá. Na minha visão, pessoal, esse candle por si só foi um bom gatilho, tá? Entretanto, a gente tinha aquela região de suporte que acabou me deixando um pouco desconfortável, tá? A gente teve esse candle como um bom gatilho, e esse candle aqui foi um gatilho também bastante interessante por price action, tá, pessoal? Foi um gatilho bem bacana aí que eu gosto de trabalhar também. Fechou? Gráfico diário aqui do dólar, pessoal, vamos dar uma olhada? O que ele sugere pra gente? Pessoal, pelo diário, o dólar sugere aqui pra gente continuidade do movimento de baixa, tá? A gente vem de um movimento macro de queda, né? Ontem a gente ancorou na média móvel de 9, e hoje mostra a sequência para a gente na queda, forte volume vendedor aqui no dia de hoje, tá? Para mim, vem sugerindo continuidade do movimento. Vamos ver como é que vai abrir segunda-feira em relação a gap, tá? Muita atenção a isso também. Pelo semanal, olha só. Pessoal, o semanal também sugere para a gente queda, tá? A gente tem uma região aqui de muita trava aqui no gráfico semanal, a gente tem aqui as 2.200, média móvel de 9,20 do semanal. Então, o padrão que ele fez aqui para mim, ó, 1, 2, 3 de venda também, de continuidade desse movimento aqui de baixa, tá? Então é isso para mim que pelo semanal e pelo diário sugere. Vamos dar uma olhada aqui no semanal do índice, que eu esqueci de olhar, pessoal. Pelo índice a gente já vê aqui mais travado, né, pessoal? A gente já vê aqui o índice numa região mais complicada, aqui pelo semanal, a gente tem aqui uma 200 e uma 50 que está travando, né? Então a gente está bem complicado entre essas médias aqui, de 50 e 200, e entre essa 9 e 20 aqui, mais abaixo, tá? Um pouco mais complicado o cenário do índice. O dólar eu já vejo ele bem mais claro. Vamos dar uma olhada no Ibov também? Pelo Ibov, pessoal, a gente tem um cenário um pouco mais claro já, tá? Pelo Ibov a gente não tão claro quanto o dólar, mas a gente já tem aqui, ó, menos trava para cima aqui em relação ao índice futuro por si só. Fechou? Bom, pessoal, basicamente essa é a minha visão aí do índice do dólar. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, forte abraço aí para todos, ótimo fim de semana e até segunda-feira aí. Valeu, abraço!